Hoje, nós vamos ver uma história onde o primeiro-ministro do Reino Unido precisou fazer algo completamente insano na frente de milhões de pessoas para salvar uma garota. Esse é o primeiro episódio de Black Mirror que se chama Hino Nacional. Então cuidado com os spoilers. A história de hoje começa com o primeiro-ministro do Reino Unido sendo acordado de madrugada porque algo aconteceu com a princesa Susana e ele precisava comparecer à reunião urgente. Nessa reunião, nós vemos que ela foi raptada e estava chorando muito. No vídeo, ela só pede para que o seu sequestrador não a matasse e ela foi obrigada a ler um cartão. Lá estava escrito que ela estava sendo mantida refém em um lugar onde a polícia não iria encontrar ela. Além disso, ela disse que a vida dela estava nas mãos do primeiro-ministro e se eles não fizessem o que ele estava pedindo ali, até as 4 horas da tarde, a princesa Susana vai ser morta. O pessoal que estava ali na sala conversou com ele explicando que tudo aquilo ali era real e ele pediu para continuar vendo o vídeo. Então, para surpresa dele, a exigência era muito bizarra. A princesa leu tudo para ele. Às 4 horas da tarde de hoje, o primeiro-ministro Michael deve aparecer ao vivo na televisão em todas as emissoras britânicas e ter uma relação com um porco. O primeiro-ministro ficou sem palavras e sem reação. De cara, o primeiro-ministro achou que fosse uma piada de mau gosto, mas o pessoal ali com ele avisou que era tudo real. O primeiro-ministro não queria que essa informação toda saísse dessa sala, mas foi revelado para ele que aquilo já tinha vazado. Postaram nas redes sociais e não dava mais para controlar. Esse vídeo saiu do YouTube e já estava com mais de 50 mil acessos, porque isso já era trending no Twitter. E todo mundo estava falando daquilo. De cara, algumas pessoas que estavam vendo esse vídeo da princesa Susana no YouTube não estavam acreditando naquilo, porque não fazia sentido nenhum toda aquela situação. Além disso, essa história não estava no noticiário, então poderia ser falso. Nós vemos que o pessoal nas emissoras estavam doidos para publicar essa matéria, só que eles não podiam fazer aquilo porque o governo barrou eles. O líder ali da emissora disse que ninguém tinha quebrado o aviso de nenhuma outra emissora, então não tinha por que eles fazerem isso também. Só que nesse momento, um cara chegou ali avisando que já estava passando o caso na CNN, Fox, MSNBC e várias outras emissoras. Então com isso, não tinha mais por que eles segurarem essas informações. O líder deu uma função para cada um deles ali para cobrir tudo isso que estava acontecendo. A mulher do gabinete do primeiro-ministro, sem as ordens dele, resolveu fazer um plano para caso as coisas dessem errado. Ela mandou o Khaled ir em um estúdio para ver se dava para mudar o rosto de uma pessoa ao vivo, usando os efeitos especiais. E o cara disse que sim. Ele já até participou de vários programas da HBO com efeitos especiais e ganhou vários prêmios. O Khaled deu um tempo ali pro cara que era de até 2 horas. E o homem deu risada, falando que não tinha como isso acontecer, é pouquíssimo tempo. Mas o Khaled pressionou ele e falou: não, tem que acontecer e vai acontecer. Sem mais. Nós vemos que agora, com o pessoal da imprensa mostrando tudo na televisão, as pessoas ficaram mais atentas e acreditavam naquilo. Mas eles sabiam que ninguém deveria se submeter a essa humilhação e não querem que o primeiro-ministro faça isso, independente se a princesa vai morrer ou não. Já algumas pessoas acreditam que ele fazendo isso, ele iria ser um herói, porque ele estaria fazendo isso por outra pessoa, que é a princesa do Reino Unido. A mulher do primeiro-ministro foi lá conversar com ele porque ela estava muito preocupada com tudo aquilo. Ela não queria que ele tivesse relações com um porco porque isso era muita humilhação e todos iriam rir deles. Mas ele disse pra ela não se preocupar porque eles vão conseguir dar um jeito nessa situação em breve. Nesse momento, a rainha ligou pro primeiro-ministro e ela disse que ele vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para salvar a filha dela. Em outras palavras, se for necessário que tenha relações, ele vai ter e boa. A James, que trabalha ali, conseguiu rastrear de onde o vídeo tinha sido postado no YouTube. Era um campus que foi fechado em 2010 e que estava completamente vazio. Eles olharam nas imagens do satélite na noite passada e viram que as luzes do campus estavam acesas. Então eles acharam que tinha pegado o cara. Com isso, o primeiro-ministro mandou um esquadrão diretamente para lá. Enquanto isso, lá nos estúdios, o Khaled estava vendo se as coisas estavam dando certo com os efeitos especiais. O ator que iria pro fight com o porco estava chegando ali. Ele fazia esses trabalhos, se é que vocês me entendem, mas nunca com porcos antes. E na entrada dali,
uma pessoa conseguiu tirar uma foto dele. E enquanto isso tudo acontecia, um cara ali do meio vazou o lugar da operação para uma jornalista. Estava faltando 3 horas pro prazo final do vídeo. Lá na UQN, que era a imprensa, eles receberam uma caixa onde tinha um dedo e um vídeo retirando esse dedo da princesa. Ele disse que reconheceu o ator de filmes que estava lá no estúdio pela foto que tinham tirado dele. E o primeiro-ministro ficou furioso, porque agora, depois que eles publicaram esse vídeo, todo mundo acredita que ele deveria de fato ter relações para salvar a princesa. E se isso não acontecer, a culpa de tudo vai ser dele se a princesa morrer. Ele começou a sofrer muito hate de todos os cidadãos do Reino Unido. E enquanto isso acontecia, depois de ver o vídeo, eles decidiram mandar os homens invadirem o campus logo para pegar esse sequestrador de uma vez por todas, porque a situação já estava muito complicada. E eles estavam ficando sem tempo nenhum. A jornalista que tinha recebido os dados do homem de dentro do governo estava lá no prédio gravando toda a operação policial. Mas quando os soldados chegaram lá dentro da sala de onde o vídeo tinha sido postado, não tinha nada além de uma boneca e um computador ali falando que postou o vídeo e zoando os soldados ali. E nesse momento, eles viram a Malaika, que era a jornalista. Ela tentou correr dali o mais rápido possível com as imagens nas mãos, só que os soldados correram atrás dela ainda mais rápido e atiraram na perna dela. E logo em seguida, destruíram o celular, porque ela não poderia estar gravando aquela operação. Era tudo segredo, ela não deveria estar ali naquele lugar, naquele exato momento. Ela poderia ter morrido. E os soldados ficaram muito bravos com ela, não à toa que atiraram na perna dela. O primeiro-ministro ficou bolado da vida com isso, e ele estava suando frio e não sabia mais o que fazer, porque já era 3h20 da tarde, e às 4 horas ele tinha que fazer o vídeo. A mulher dele tentou ligar pra ele para que ele não fizesse isso, mas ele nem chegou a atender ela, porque ele entendeu que era uma vida, ele tinha que salvar a princesa Susana. Então ele foi até o estúdio onde estava a porquinha. Eles anestesiaram ela. Eles avisaram que aquele material ali, passando das meia-noites daquele dia, seria completamente proibido, e eram cenas muito fortes. E ele não teve escolha. Ele entrou no estúdio e em alguns minutos iria começar a ser transmitido. Muitas pessoas pararam para assistir aquilo e se juntaram em multidões gigantescas. E as câmeras começaram a transmitir aquilo para todo mundo. Então, ele tirou as calças e fez tal ato. E todos ficaram observando aquilo pela televisão. Aquilo durou cerca de 1 hora, e nós vemos a princesa andando toda desorientada por uma ponte. Um guarda encontrou ela, e eles avisaram o primeiro-ministro. Só que não contaram pra ele que ela tinha sido solta 10 minutos antes daquilo acontecer. E foi revelado que o sequestrador se matou, e ele não tinha arrancado o dedo dela. Era o próprio dedo dele pra fingir e fazer o primeiro-ministro fazer tal ato. Então depois disso, se passaram 1 ano e nós vemos a primeira aparição do primeiro-ministro em público. Todo mundo aplaude ele e acredita que a popularidade dele aumentou muito. Ele estava com a sua esposa e parecia tranquilo. Só que o problema aqui é que quando ele chega em casa, a mulher dele não queria que ele ficasse perto dela. Ela não suportava mais ele. E tudo termina assim, com muita tristeza. Esse foi o primeiro episódio de Black Mirror, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.